dia, pessoal. Aqui é o Jefão do canal Simplicidade. E eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã sobre ódio. Eu li na Palavra de Deus algumas coisas e nem sempre eu vou deixar aqui livro, capítulo, versículo, nem sequer quem é. Porque de mais a mais eu quero também despertar em você a curiosidade de ir atrás para ver se é verdade e se é verdade quem de fato são os personagens. É a forma que eu encontrei para chamar a sua atenção e para despertar o seu interesse em ler a Palavra de Deus. Eu li na Bíblia sobre um ser que enfrentou Satanás de grande poder. E nesse enfrentamento, ele disse para o diabo assim: olha, que o Senhor te repreenda, Satanás. E aquilo me chamou muito a atenção, porque não é a forma que somos ensinados hoje a nos comportar diante de Satanás. E esse ser, se comparado ao homem de Deus, cujo nível de espiritualidade ganhou o auge, esse ser é infinitamente maior, mais forte e mais santo do que qualquer homem de Deus. E os homens de Deus de hoje nos ensinam a enfrentar Satanás de uma forma muito infantil, né? Nos ensina a gritar aos berros de que ele está debaixo de nossos pés, que ele está amarrado, que ele é um derrotado, que vem para cima de mim, que me encara aqui, que eu te pego, que eu te mato, que eu te dilacero, que eu te impeço, que eu te... E aí eu fiquei assim por entender o comportamento desse ser na Palavra de Deus. E, bom, na trajetória com Jesus, a coisa ficou ainda mais confusa na minha mente, ao mesmo tempo que ganhou outra dimensão de pensamento. Na caminhada com Jesus, eu também não li muito Jesus perdendo o seu tempo com palavras de injúrias com Satanás, dizendo que o odeia, dizendo que isso, dizendo que aquilo sobre ele. Eu vejo um Jesus andando e promovendo o reino de Deus. E eu vejo que a preocupação de Jesus na sua trajetória não era expor Satanás, apesar de que fazer o reino avançar foi a forma que ele encontrou de expor Satanás. Não expô-lo da forma que nós estamos sendo ensinados a expor, com palavras de injúria, com uma vida completamente na contramão do Evangelho. E Jesus, ele expôs Satanás de todas as formas, mas com o avanço do reino de Deus. Isso foi muito interessante para mim. De uma certa forma eu consegui entender, tentando ligar uma coisa e outra, que tanto esse ser contra Jesus não permitiu que um ódio contra Satanás, um ódio infantil, sabe, contra Satanás, inflamasse o seu coração. Ele não permitiu que isso acontecesse e isso foi muito interessante para mim perceber. Porque eu percebi junto com isso que talvez seja estratégia de Satanás que nós o odiemos dessa forma infantil para que ele pudesse implantar dentro do nosso coração o ódio. Mesmo que o ódio seja contra ele. Mas uma vez que o ódio está implantado em nossos corações, uma vez que nós conseguimos odiar alguém de uma forma tão infantil e louca e insana, a ponto de não perceber a pessoa que estamos odiando, porque há na Bíblia algo também muito interessante que está dentro disso, que não devemos subestimar o nosso adversário. E não subestimar o adversário é muito interessante você estudar sobre subestimar alguém. Porque se você para diante de alguém que é biblicamente relatado, que é mais poderoso fisicamente do que você, em força, em estratégia, em habilidade, em artimanha, então é infinitamente mais do que você, do que eu e de qualquer um outro. E você para diante dessa pessoa e começa a lançar palavras de injúria contra essa pessoa que é infinitamente mais poderosa do que você em
todos os segmentos, tirando quando você se aproxima de Deus, ou seja, se ausentar de Deus te torna vulnerável contra qualquer ataque de Satanás. Se aproximar de Deus te traz essa grande advertência. Olha, se aproximou de mim, tudo bem, mas não subestime-o, mesmo assim. Quer alguém mais próximo do que Deus, de Deus, do que aquele ser lá atrás que não ousou lançar palavras de injúria contra Satanás? Quer um ser mais próximo de Deus do que o próprio Jesus, que não perdeu o seu tempo dizendo que Satanás está amarrado, está injuriado, eu o odeio, e não perdeu o seu tempo procurando e rastreando Satanás para lançar palavras de injúria e de ódio contra Satanás do que Jesus? Então, a justificativa de que temos Deus no coração e de que somos de Deus não abre precedente para que nós desrespeitemos essa advertência bíblica de não subestimar o nosso adversário. E no que diz respeito ao ódio, eu achei muito interessante entender dessa forma, de que é plano de Satanás de que implantar em nossos corações o ódio contra ele. Especificamente contra ele. Tipo, me odeiem, digam isso de mim, digam aquilo sobre mim, pensem assim, assim, assado sobre mim, digam, e aí a gente vai se inflamando desse ódio contra Satanás e perdendo tempo em alimentar esse ódio contra Satanás e perdendo tempo em ensinar esse ódio contra Satanás, enquanto as pessoas à nossa volta estão perecendo. Enquanto o reino não avança, porque o ódio nos impede de fazer aquilo que é bom avançar, porque o ódio está ligado àquilo que é mal. E aí o mais interessante veio depois, de entender que pode ser sim tanto um plano de Satanás, porque uma vez que o ódio está implantado em nossos corações contra o próprio diabo, nós ficamos vulneráveis nas mãos dele, quando percebemos alguém que é dominado por Satanás. Porque o ódio contra Satanás é tão grande que se eu encontro com alguém que é dominado por Satanás, eu posso julgar aquela pessoa e condená-la. É fácil para mim condená-la, porque eu tenho um ódio contra Satanás. E no ódio que eu tenho contra Satanás, qualquer um que faz a obra de Satanás, fica fácil de eu odiá-la. E a gente vê isso nas nossas igrejas de hoje. Existem pessoas sendo colocadas para fora do corpo de Cristo com a desculpa de que eles são de Satanás. Existem pessoas deixando de ser abraçados por mim e por você como irmãos, porque a gente entendeu que eles fazem a obra de Satanás. E o nosso ódio contra Satanás é tão grande que qualquer um que faz a obra de Satanás não merece a nossa ajuda, não merece a nossa oração, não merece o nosso lamento. E aí eu percebi que odiar Satanás é diferente, é muito diferente do que passar por ele fazendo a obra de Deus. Porque passar por Satanás fazendo a obra de Deus é uma forma de odiá-lo. É uma forma de fazer o reino avançar e expô-lo como alguém que vai contra as coisas de Deus. Agora, quando eu perco meu tempo odiando ele e odiando aqueles que são dele, eu perco uma das maiores essências da Bíblia, que é amar o teu próximo como a ti mesmo e o Senhor acima de todas as coisas. Como eu posso odiar ou amar alguém que eu odeio? É impossível. É por essas e outras que Jesus, eu acredito, que não deu brecha para o ódio entrar em seu coração. Nem sequer contra Satanás. É por essas e outras que eu acredito que aquele anjo, lá atrás, aquele arcanjo, lá atrás, não perdeu seu tempo deixando com que o ódio contra Satanás entrasse no seu coração. É como se ele dissesse assim, olha, cara, que o Senhor te repreenda. Eu não tenho, sabe, eu não tenho nada contra você, cara. Eu vejo você como alguém assim, lamentável, sua situação. Lamentável.
Você podia estar aqui com a gente, você podia estar ainda louvando e adorando o nome do grande Eu Sou, mas infelizmente você tomou um caminho, você tomou uma atitude que te tirou de perto da gente. Então eu te olho não com ódio, eu te olho como, poxa, lamentável, tenho pena de você. Eu fico te olhando e vejo, poxa, poderia ter um fim diferente. E eu acho que foi assim que Jesus também caminhou, observando as pessoas que eram dominadas por Satanás e faziam a obra de Satanás, e Jesus, aquelas que tinham ainda condição de ser salvas, Jesus se aproximava daquelas pessoas com amor, mesmo sabendo que por trás de tudo que aquela pessoa fazia envolvia Satanás. Mas ele se aproximava com amor. Ele as abraçou com amor. Ele as resgatou com amor. Agora, como nós, nos dias atuais, podemos nos aproximar de pessoas que são dominadas por Satanás, que fazem a obra de Satanás, que são patrocinadas por Satanás, que se levantam contra as nossas vidas com a fúria de Satanás, e mesmo assim abraçamos ela, e mesmo assim tentamos de todas as formas resgatá-las, porque essa é a nossa missão atual. É nessa guerra que nós estamos inseridos, numa guerra onde as pessoas são dominadas por Satanás e se levantam contra nós com fúria, com ódio e com desprezo. E nós, dominados por Deus e pelo amor, não pelo ódio, vamos de encontro a essas pessoas que são dominadas por Satanás e pelo ódio com amor e as abraçamos. Mas isso só é possível se você aprender a não subestimar o seu adversário. Isso só é possível se você aprender e se você entender que o ódio contra Satanás vai muito mais do que o ódio contra Satanás. Vai te impedir de alcançar as pessoas que são dominadas por Satanás. Simplicidade.